Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tudo bem com vocês? A gente está mais aqui no episódio do Estúdio Movie e hoje trouxe uma convidada super especial, pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas a gente já tem uma troca já, né? Bem bacana aí, né? Doutora Solange, dona da Fazion Advocacia, É, é advocacia isso? Fazion. Ah, Advocacia então, Fazion. tá na mesma. Sou Advocacia Fazion, doutora Fazion Solange Advocacia. Fazion. Legal, a gente trouxe ela aqui porque quero trocar muita ideia com ela sobre modelos de negócio. Ela também ajuda muitas empresas, muitos empresários. E ela tem uma questão de mentalidade também que eu acredito muito, que é sobre. Eu acredito muito, doutora, que quando você ajuda uma empresa, você está ajudando não necessariamente uma empresa, mas toda uma família que depende daquilo, né? Então, quando você ajuda modelo de negócio, você está ajudando famílias e pessoas que são muito mais do que uma empresa, né? Sem Então, dúvida. hoje a gente quer trocar uma ideia sobre isso, mas antes disso, né? Se apresente, fale quem que a senhora é, quem que a senhora ajuda. Eu sempre falo para as pessoas se apresentarem dessa forma: quem você é e quem você ajuda e por que você ajuda essas pessoas. Pois é, vamos lá então, né? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Solange, né? Solange Fazion. Dentre outras coisas, eu sou advogada e aí, né, nessa questão do negócio, eu atuo ali à frente da Advocacia Fazion. E, assim, por que que eu faço? Vem muito antes da advogada, né? Aí, Legal. realmente, eu tô falando da Solange pessoa, da Solange, né, do ser Solange, que acredita realmente assim, não vou dizer nem numa vontade, numa obrigação, aí vai para muito além do negócio, mas numa necessidade real de contribuir com a sociedade em que eu vivo. Porque, Legal. assim, de verdade, eu acredito que a construção é uma responsabilidade de cada um de nós. Então, como você falou, para quando eu estou ajudando as empresas, eu estou dentro do meu negócio, trabalhando com empresas, né, potencializando empresas para o melhor resultado possível, eu com certeza não estou pensando só na empresa, eu estou pensando no impacto dessa empresa na sociedade. Sim. E aí, com isso, para mim, como propósito de vida, contribuir para uma sociedade melhor, nossa, isso faz, assim, é o meu dia a dia. A gente estava até Que brincando aqui, legal. conversando. Isso me faz acordar de verdade toda segunda-feira com esse bom humor que incomoda um monte de gente. Fala assim, meu, você não fica? Não, não fico, adoro o que eu faço. Eu vou muito de boa, é muito gostoso Sim. você saber que você contribuiu e que você contribui e ver resultados, sabe? E olhar e falar, poxa vida, eu contribuí para um ambiente de trabalho mais saudável. Sim. Então, eu impactei diretamente a vida dessas pessoas que estão trabalhando dentro dessa empresa, mas essas pessoas, elas têm relações que vão para muito além da empresa. Então, hoje, se eu tenho um colaborador num ambiente saudável, eu sei que ele vai ter relações saudáveis, né, nos outros ambientes, porque nós passamos, eu sempre falo isso nas minhas palestras, nos meus treinamentos, gente, nós passamos mais tempo com os colegas de trabalho do que com qualquer pessoa na vida. Sim. Se a gente, acho que a maioria de nós, né, com Sim. raríssimas exceções, mas se eu considerar a jornada de trabalho de uma pessoa de 6 a 8 horas, na média, né? Seis, Uhum. considerando até mesmo os estágios e 8 horas, eu não passo isso com os meus filhos. Eu não passo isso Show. com, assim, no meu dia, não tem ninguém que eu conviva mais do que minha equipe. Sim. E isso não é uma realidade só minha, é uma realidade da maior parte absoluta das pessoas. E aí, se eu partir dessa premissa e pensar, assim, fica muito fácil eu conseguir mensurar a importância do ambiente de trabalho. O quanto isso vai impactar na vida dessas pessoas, considerando que a maior parte da vida dela é isso. Sim. Então já parto daí. E aí eu, né, consegui dentro de um escritório que não é muito típico, vamos É. colocar assim, consegui colocar isso ali dentro da minha rotina. O meu, né, Sim. sabe, a minha forma de pensar, os meus propósitos de vida enquanto pessoa, dentro do meu trabalho, porque eu sou uma pessoa una, né? Não tem como eu desassociar quem eu sou, o que eu acredito, e falar assim, ah, aqui eu estou no meu trabalho, então vou Sim. deixar o meu. Não, né? Carreguei tudo isso, levei isso para minha equipe, foi super bem aceito. A gente trabalhar a ideia de que o cliente, eu sempre falo isso no escritório, o meu cliente, quando ele entra lá, ele não é um número, ele não é um problema, é a vida dele. Sim. É a vida dele. Então, o cliente está com uma questão trabalhista, é o trabalho, ele está vendendo a força de trabalho dele. A maior parte da vida dele é ali, Antes do CNPJ tem o CPF, né? sempre. Então, assim, tá fazendo um divórcio. Gente, divórcio não é só um divórcio, é a desconstrução de um sonho para a vida. Então, assim, é essa forma de olhar, né?
de olhar de uma forma sistêmica, de entender aquilo como um todo e realmente, né, oferecer para os nossos clientes o máximo para que ele tenha os melhores resultados, que esses resultados não se limitem a ele, que impactem todos, né, próximos, e esses próximos impactam os demais. É uma corrente É do uma bem. junção, sim. Não, e a senhora falou sobre uma questão muito importante, né? Eu já ia falar com a senhora mais para frente disso, mas já que a senhora puxou o gancho disso, sobre a questão do trabalho. Eu não sei de quem que eu ouvi essa frase, mas isso me norteou muito durante a minha vida, né? Ali depois dos meus 17, 18, 19 anos, que é essa forma como você encara o trabalho. E as pessoas elas não entendem a diferença entre trabalho e emprego, né? Porque é exatamente isso. Quando você entende isso, é que você começa a abrir a sua visão, né? Então, eu ouvi uma coisa, né, antes que era isso, tipo, a diferença entre trabalho e emprego. Emprego é aquilo que você faz para as pessoas, trabalho é o que você faz com as pessoas, né? Então, antes de você... Lógico, a gente tem empregos no começo da nossa vida, onde a gente trabalha com coisas que a gente muitas vezes não quer, muitas vezes não fazem sentido para a gente, mas depois quando a gente encontra um objetivo de vida, né, algo que motiva a gente, que nem a senhora falou aqui agora, né? Aquela depressão pós-fantástico não existe no trabalho. Muitas vezes existe no emprego. Sabe, aquela depressão pós-fantástico que fala assim, poxa, domingo à noite, amanhã é Acabou. segunda, vou ter que trabalhar. Não, para mim eu falo, cara, amanhã é segunda, eu vou trabalhar. Tipo, eu tô na porta. Acho que foi o Clóvis de Barros que falou isso. Ele tem uma palestra que ele fala isso, que tipo, cara, eu tô na porta do meu emprego, tipo, batendo na porta pedindo para abrir, porque aquilo ali é o que eu faço, é o que eu amo fazer, né? E quando eu descobri que eu amo aquilo que eu faço, de certa forma, que é o meu trabalho, aquilo que eu impacto a vida das pessoas, aquilo se tornou um trabalho e não se tornou um emprego para mim, né? E aí a gente desassocia o emprego do trabalho. Então, eu falo, cara, faça do seu emprego o seu trabalho e não do seu trabalho o seu emprego. Porque é isso, muitas vezes as pessoas até fazem o que gostam, até estão no caminho certo, vamos assim dizer, mas muitas não encontram essa força vital que vem de dentro delas, né, para fazer aquilo de forma, né, repetida, repetida, repetida e que impacte a vida das pessoas. Então, a senhora falou sobre trabalho, e eu queria ouvir um pouquinho sobre isso também. Faz sentido isso que eu falei para a senhora? E o ambiente ali da advocacia, os colaboradores, as pessoas que estão ali, elas acreditam nisso? Elas trabalham, elas têm um emprego ali? Como é que é essa visão mais sistêmica sobre emprego e trabalho para a senhora? Ó, eu concordo em partes, ó, já eu Certo. causando, já, Tá já, tudo ótimo, é isso aí. você fala que no início, muitas das vezes, as pessoas se submetem ao emprego, né, e Sim, depois vão encontrando o propósito do trabalho. Eu acredito que todas as fases e tudo que a gente passa é preparação para aquilo que a gente vai viver de legal, extraordinário. Então, eu não acredito em acaso, de verdade. perfeito. Não faz parte, assim, para mim, tudo nos prepara para as experiências que muitas vezes a gente não tem. Isso eu percebo muito hoje dentro da minha realidade, dentro do meu trabalho. Tem coisas que eu faço, por exemplo, hoje dentro do escritório, a gente tem um olhar realmente mais sistêmico, diferenciado, tanto para as empresas como para as ONGs, que a gente atende, né, bastante. E eu percebo que essa parte do social, eu já vivia isso lá atrás, desde muito nova. Então, assim, as minhas experiências, elas vieram me preparando para aquilo que eu, né, faço hoje e também fazendo uma seleção daquilo que não faz sentido para mim. Então, assim, eu acho que tudo é válido. E essa questão de relação de trabalho e emprego, mesmo quando a gente está no emprego, a decisão de transformá-lo, de mantê-lo como um emprego ou um trabalho é nossa. E a responsabilidade Sim, também. Então, se eu estou num trabalho, eu estou num emprego, eu estou ali, como que eu me comporto? A minha ação vai ser o diferencial disso. Porque perfeito. às vezes eu não estou né, naquele naquele resultado ideal. Então, eu tenho um objetivo. Então, meu objetivo é tal profissão, tal carreira, tal, tudo bem. E durante, né, a vida, até chegar naquele lugar, eu vou passar por outros lugares. Isso faz parte, né, de qualquer caminho que a gente passa. Então, eu estou indo daqui para o meu escritório, vou atravessar e vou passar por outros lugares. Como eu me comporto nesse trajeto, nesse itinerário ali? Isso é que vai fazer diferença. Sim. E aí sim eu vou conseguir ver o que que é trabalho, o que que é emprego, depende de mim, totalmente. Porque eu posso estar num emprego transitório, né, para Uhum. alcançar, por exemplo, eu preciso nesse momento, eu preciso de dinheiro para fazer o curso daquilo, um exemplo. Sim. Entendeu? Mas o que que eu posso agregar mais aqui enquanto porque eu já estou aqui.
Eu sempre falo isso, eu já vou fazer, eu já tô aqui, eu já vou bater esse cartão. Eu nunca bati cartão, gente, tô risada. Uma coisa bem legal. Antes eu tinha o sonho de qualquer dia eu chego em algum lugar e falo, dá Bateu o licença, deixa eu bater o cartãozinho. cartão. Sim, sim. Mas eu sempre tive esse espírito empreendedor, né? É Sim. meu. Mas eu falo, às vezes você tem, dentro né, no caminho para aquele seu resultado, você vai ter que passar por outros lugares, você vai passar por um emprego ali. E Sim. aí eu falo, você já está aí. Você já vai ter que ir. Você já vai ter que passar aquele número de horas ali. É você quem escolhe como é que vai ser. Sim. Ah, porque o meu chefe, porque assim, não interessa. Quem define é você. Como é que vai ser isso? Exato. Se vai ser de contribuição para a sua vida e dos outros, se você vai fazer o melhor que você pode. Porque pensa o seguinte: se você aprender a fazer o melhor que você pode aqui, onde você está trabalhando para terceiro, onde você não está no emprego dos seus sonhos, você está fazendo algo intermediário, visando um resultado mais à frente, Sim. imagina o que você vai ser capaz quando você estiver lá. Agora, se você não treinar, porque o sucesso é treinável. Eu Se também você não acredito nisso. treinar essa habilidade de dar 100%, de fazer o seu melhor desde sempre, quando você tiver, será que lá no seu você vai? Dificilmente. Não. Não tem esse hábito, e é um hábito. Sim. Você fazer o melhor possível é um hábito treinável. Todos os dias eu me esforço para fazer um pouco melhor, o melhor. Eu estou dando realmente o meu melhor aqui? Ah, mas esse meu supervisor, esse. Não interessa. Você determina. E eu sempre falo, né, às vezes eu vou dar treinamento, é muito comum eu ouvir, por exemplo, eu sou educado com quem é educado comigo. Ai, não sou obrigada a ouvir desaforo. Ah, mas se a pessoa fizer tal coisa, eu falo, então, mas aí como é que funciona isso? É sua educação ou é da pessoa? Porque aquilo que é seu não depende do outro. Se é seu, é seu. A minha educação não depende de você. Você pode ser mal criado o quanto você quiser comigo. Eu vou continuar sendo educado porque eu sou educada. Sim. É meu. Isso não depende de você. Não tá numa condição do outro, né? Não está condicionado ao outro e também não vai ser reação do outro. Nunca. Exato. É meu. Entendeu? Então, esse meu ponto de vista, essa forma de trabalhar, eu trabalho dentro do escritório desde que as pessoas entram. Então, é muito comum entrar com uma visão diferente, né? De lidar, por exemplo, com os clientes. Então, é muito comum quando entra gente nova do escritório, e tem clientes muito difíceis de lidar. Isso é um fato, gente. Eu brinco e falo, tem gente que não é gente. Sim. E tem. E aí, a nossa reação, como é que eu lido com isso? Então, é muito comum, por exemplo, eu chegar lá e ter aquele cliente super difícil no começo, né? Principalmente quando estão começando, eles falam assim, ai, fulano. Ai, o fulano no telefone. Faz até assim. Eu falo, ih, por que você tá com essa cara? O que Uhum. tá acontecendo? Deixa eu entender. E eu dou umas Sim. provocadas e tal. Sim. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem um ambiente dentro do escritório que mesmo com esses desafios, entendeu? A gente tem uma reação completamente diferente. Até porque eu falo, gente, ser educado com quem é educado? Ah, me Sim. poupe. Não é nada. É reflexo. Eu quero ver você se mostrar educado, eu quero ver você se mostrar perspicaz, eu quero ver quem é você no momento que tem um desafio real. E não Exatamente. naquele momento, chega um cliente super educado, traz bombom, ai, por favor. Não, isso aí, nossa, gente, é muito, muito tranquilo, né? Sim. Não é desafiador, realmente não te leva para outro nível. Agora, quando você tem um cliente desafiador, que questiona, que não concorda, que dá trabalho, que é mais difícil, aí sim você tem a possibilidade, né? Eu falo que é uma possibilidade real de desenvolver habilidades, de crescer, de mostrar, né, o quanto você já avançou e se perceber. Então, hoje, dentro do escritório, a gente tem sabe, um time bem legal nesse sentido e de percepção das pessoas também. Sim. Isso, para mim, é inegociável, Sim. sabe? É olhar o cliente como pessoa. É uma empresa, não importa, é olhar, sabe, entender aquilo lá de uma forma, sabe, realmente sistêmica, olhar Sim. todo, não olhar só isolado aquele problema, fica muito limitado. E a solução, quando ela trata só aquilo ali também, eu acho que a gente pode dar bem mais que Sim. isso. É o que a gente estava falando, né, aqui no começo, que quando você muda uma empresa, né, ou seja, a perspectiva que tem uma empresa, hoje a empresa está num ponto A, ela quer ir para um ponto B, né, ou seja, ela está ali numa outra perspectiva, ela está muitas vezes no buraco, está falindo, né, está num processo de falência e tudo. Quando você salva essa empresa, você não salvou o CNPJ,
você salvou vários CPFs ali dentro daquela empresa, de pessoas que precisam daquele processo. Então, eu acredito muito nisso que a senhora está falando, que é um processo mais sistêmico do que até mesmo corporativo, como as pessoas elas colocam muito dentro desses ambientes de trabalho, né? Ah, é liderança, é chefia, ah, isso são cargos, são subdivisões. Não, são pessoas cuidando de pessoas, pessoas precisam de pessoas, né? E hoje, né, como a gente está nesse processo mais muito automatizado, né, porque eu estava até conversando com a minha esposa sobre isso, né, eu acredito que a gente está numa segunda revolução, né. Primeira revolução foi a Revolução Industrial, né, que teve lá, ou seja, antes o serviço braçal era o serviço mais valorizado antes da Revolução Industrial. Então, era o carpinteiro, era ali o agricultor, aquele cara que fazia o serviço braçal. E aí o que que aconteceu? Teve a Revolução Industrial, né, vieram as máquinas, substituiu em partes alguns processos braçais, né, ou seja, esses processos braçais eles ficaram mais desvalorizados, né, por conta da automatização das coisas, né, e hoje a gente está vivendo uma outra revolução que é da automação em si mesmo, das inteligências artificiais, né, das inteligências pegando até mesmo substituindo processos intelectuais, processos braçais, que já foi com a Revolução Industrial, né? Mas eu acredito muito que a pessoa que ela não está vendo isso como uma revolução e usando para uso próprio, ela é aquela pessoa que em 2005, né, falou assim, ah, esse negócio de internet não vai dar certo. Esse negócio de internet não vai, né? O cara em 2005 que falou isso é o mesmo cara, né? A mesma pessoa, a mesma empresa que está falando isso para questões das automatizações, para as inteligências artificiais. Então a gente está vivendo esse processo de transformação, né? E onde eu quero chegar com isso? Da questão da própria mentalidade do empresário, da própria mentalidade da pessoa que está ali trabalhando em processos, né? Como a senhora vê isso? Tipo, a mentalidade do empreendedor, a mentalidade do empresário, ela, ela acompanha o tempo ou não? Ainda precisa abrir muito essa caixinha, abrir muito esse leque para que realmente as empresas comecem a crescer. É mentalidade? São processos? O que que a senhora acha disso? Com certeza precisa expandir muito. Abre, abre, abre. Sim, E, sim, e isso é mentalidade, porque para mudar processo precisa da mentalidade. Não tem como o contrário, não é o processo que muda a mentalidade. Porque alguém está ali atrás daquele processo, organizando aquele processo, entendeu? sim. Para ver essa mudança, alguém tem que estar ali. Então, é a mentalidade que vai mudar, que vai fazer com que o processo vá para uma ou para outra direção. E isso é tão sério e é tão importante, porque quando a gente fala, né, fala assim desse trabalho de uma forma mais sistêmica, parece uma coisa muito hippie, muito lúdica. Ah, mas você, não, gente, as pessoas, elas não tiveram oportunidade de parar e olhar isso realmente, ó, sem, tirando as crenças e olhar a situação, porque isso daqui é muito estratégico. Isso que a gente está falando é muito estratégico para resultados de alto potencial. Sim. A gente não tá falando de, é porque eu gosto de ajudar as pessoas. Não, não tem nada a ver com isso. Eu gosto também de ajudar as pessoas, mas eu tô falando de negócios e de resultados. E as pessoas não se deram conta ainda, porque hoje, por exemplo, você está falando da Revolução Industrial. Olha que coisa interessante essa reflexão que eu vou colocar agora. Hoje eu tenho a IA. Hoje eu tenho inteligência artificial, eu tenho não sei o quê. Eu tenho um monte de coisa que as pessoas ainda às vezes me perguntam: você acha que isso pode impactar nos empregos e etc e tal? Eu falo, sempre não. Sempre não. Na Revolução, não, porque as pessoas tinham que comandar as Sim, máquinas, preciso sim, até hoje. Eu preciso de exato. operadores, né, Aham, das máquinas. Eu preciso de consumidores, então precisa girar essa roda, não tem sim, como funcionar de forma diferente. Mas olha que interessantíssimo. Hoje a gente tem IA, a gente tem robozinho, não sei o quê. Hoje, um trabalho, vou citar dois exemplos de trabalho que já são mais valorizados do que alguns anos atrás, devido à escassez, que são serviços braçais que ninguém quer. Empregada doméstica. uhum, Empregada doméstica, você não acha menina nova falando assim, eu vou trabalhar. Não acha, elas vão para dentro das empresas, elas trabalham dentro de uma jornada, às vezes, mais expressiva do que estaria trabalhando numa casa, porque foi colocada aquela profissão como inferior. sim, Pedreiro. sim, Quem precisa de um pedreiro hoje, gente, sabe a dificuldade que é você encontrar um bom profissional. Por quê? Era uma profissão né, muito comum, mas que foi ficando para os mais velhos. Né? Aquelas sim. pessoas que já desenvolviam, né, desempenhavam aquela função. E aí os mais novos, eles não quiseram ser pedreiro, não quiseram ser ajudante de pedreiro para ser de pedreiro, Sim. não, eles foram para dentro das empresas.
Então, hoje a gente tem uma escassez no mercado. Se você for olhar, muitas vezes você precisa desse serviço, e é um serviço mais difícil. A escassez o tornou mais valorizado. Sim. Então, hoje, para você contratar um pedreiro, quando você precisa, você entende. Falou, opa, nossa. E assim, às vezes, culturalmente, uma profissão que você olhava assim, nossa, mas é. Hoje, quem tem uma boa empregada assim, não abre mão dela para nada, vai pagar mais, vai oferecer Sim. recursos e benefícios. Eu falo nome próprio, entendeu? Sim. Então, assim, olha que interessante, a gente vai num caminho e depois a gente volta, porque não tem como, sempre vai girar em torno das pessoas. Sempre vai girar em torno das pessoas o desenvolvimento, não tem como ser diferente, porque para elas que é direcionado e vem a partir Sim. delas. Então sai delas e vai para elas. E quanto antes a gente tomar consciência disso e, sabe, fazer processos mais inteligentes, melhor, Sim. menos sofrimento. Entendeu? Você não vai ficar numa escassez ali e ter que voltar a marra e ter que. Não, vai crescendo de uma forma, né, sistêmica. Sim. Então, a mentalidade por trás de um processo, né, por trás e à frente de uma empresa é determinante não só para o processo, mas para o Pro resultado. resultado, E as pessoas exato. pararem com essa ideia de olhar e falar assim, ah, que ter uma mentalidade, uma cultura, né? É uma cultura Sim. de cuidar de pessoas dentro da empresa. Gente, isso não é assistencialismo, isso não é bondade, isso não é nada, isso é Isso não é estratégico. endomarketing, né? Isso Não, é. isso é inteligência. Isso daí vai refletir diretamente em números. Eu consigo sentar com você e Sim. fazer conta e Exato. te mostrar por A mais B, que isso já não é nem investimento, já passou até dessa fase de investimento, sabe? É Sim. necessidade. Hoje eu consigo demonstrar, sentar com o meu cliente e falar assim, vem cá, Sim. vamos entender o que que significa para você financeiramente, porque a gente, né, vivemos no capitalismo, as empresas estão Sim. buscando o resultado financeiro? Ok, tá ótimo para mim. Uhum. Senta aqui, vamos conversar, que eu vou te mostrar em números o que significa a cultura que está implementada dentro dessa empresa hoje e o que que significaria a gente mudar essa cultura para o resultado Exato. financeiro, um resultado de lucro mesmo. Não é Uhum. ai, vou ajudar, eu vou ser bacana. Não, não é disso que eu estou falando. A gente consegue, claro, né, outros resultados para além disso, isso é muito bacana. Isso está em Sim. foco também, Sim. entendeu? Mas desassociar isso de um resultado financeiro, material, não tem cabimento, porque impacta diretamente. Exato. É isso que a senhora estava falando da questão da Revolução Industrial e trazendo essa reflexão também, né? Isso vai muito no impacto que isso tem na sociedade como um todo, né? Por exemplo, quando a pessoa ela fala que tem um problema de vendas na empresa dela, na verdade ela não tem um problema de vendas, ela tem um problema de processos de vendas na empresa, né? Porque não é uma coisa só, tem um problema de vendas. Não, mas qual que é o seu processo? O que que você está fazendo desde do ponto inicial até o ponto final? Qual que é o processo que você está passando? Ah, não, tem um problema aqui com os meus colaboradores, eu tenho um problema aqui com o meu financeiro, com o meu marketing, com a minha comunicação. São processos, né? E muitas vezes a pessoa ela enxerga o todo e não enxerga cada vez o processo. É o que a gente estava conversando, né, em off, naquele outro podcast que a senhora estava fazendo, sobre a questão dos processos, né? De empresas extraordinárias. Uma empresa extraordinária não é feito de pessoas extraordinárias, mas de fazendo processos extraordinários, pessoas comuns fazendo processos extraordinários. E isso é a cultura, né? Por exemplo, o próprio McDonald's. O McDonald's não precisa de uma pessoa extremamente extraordinária para fritar uma batata, para fritar um hambúrguer. Ela precisa fazendo um processo extraordinário até chegar ali o final, né? E eu vejo isso muito, doutora, que as empresas elas não têm muito essa mentalidade. Elas já querem, por exemplo, as pessoas totalmente prontas, né? Ela já quer chegar ali, não, vou colocar uma vaga no LinkedIn, vou colocar uma vaga aqui para minha empresa, da pessoa que vai vir, né? Uma pessoa que tem uma outra mentalidade, que resolve problemas de outras pessoas ou os próprios, para resolver o meu problema aqui da empresa. Só que ela vem resolvendo outros problemas e não necessariamente o problema que você tem que é específico dentro da sua empresa. Você tem que capacitar essa pessoa. Você tem que ter processos para que essa pessoa consiga resolver esse problema, né? E a gente até estava dizendo também, uma colocação que eu fiz no podcast que a senhora estava fazendo aquele dia também, sobre a questão do desenvolvimento dos colaboradores internos, né? Alguns empresários, empreendedores falam, não, por que que eu vou capacitar o meu colaborador, sendo que ele pode sair daqui e desenvolver isso nas outras empresas? E eu já acho o contrário. Eu falo, não,
Você não tem que ter medo de capacitar o seu colaborador ou o seu funcionário com medo dele ir embora. Você tem que ter medo de você não capacitar e ele ficar. Porque imagina que louco, tipo, um funcionário não capacitado, com não processos, né? E você demanda, mas depois delarga, né? Ele ali dentro da sua empresa todos os Dentro da dias. sua empresa, você está afundando a sua empresa. Você demanda, delarga, acha que ele vai resolver esse problema ali que você tem, e não, você não capacitou, você não demandou e acompanhou esse processo até ele ser, né, ali feito por aquela pessoa sem a sua supervisão, né? Então, o que a senhora acha disso, desse pensamento sobre processos, sobre demandas, né, sobre capacitação também interna, tanto isso dentro da advocacia, tanto isso também para os clientes que a senhora ajuda? Vamos lá, eu vou começar pelo ponto inicial ali, o ponto de partida que você colocou sobre a questão de vendas, né? Legal. Tem uma colocação do Flávio Augusto que eu super concordo, acho muito bacana. Nossa, Flávio Augusto. Quando a pessoa fala em venda, ela está pensando na venda, lá, na finalização, e esquece que antes disso tem um processo. Lógico. E que a venda ela começa muito antes da finalização da venda, propriamente dita, né? A venda ela tá lá desde do bom dia, A venda desde está no oi. ela tá no Ela oi, começa ela no oi. começa antes do oi, quando você está se preparando, como é que tá ali dentro da empresa, tá assim, a venda ela começa muito antes do cliente entrar na loja, a venda já começou, de alguma forma, para bem ou para mal. Então, o processo é extremamente importante. E antes da venda, antes de você pensar em marketing, você pensa no brand. Como é que está isso? Como é que está esse olhar para a empresa? Se realmente em tudo que se faz tá de acordo com os valores da empresa, com a visão, né, com a missão da empresa que se colocou. Seus funcionários sabem disso, eles conhecem a sua visão, o seu modo de pensar. Como é que está isso? É tudo um processo. Quando você foca só na venda, você vai ter só a venda. Sim. O máximo que você vai conseguir é a venda. E, assim, vamos ser sinceros, todo mundo precisa vender. Todo mundo precisa vender. Sim. Não tem ninguém que não precisa vender. Até quem não está trabalhando precisa vender. Porque você vende a sua imagem, você vende Seu o seu ponto tempo. de vista, o seu tempo, você vende Exato. tudo o tempo todo. Então, assim, como você está vendendo? E aí você leva isso para dentro da empresa e realmente a necessidade de implementar sabe, etapas ali. Você tem que organizar isso, não tem como você soltar e falar, ei, não, tem todo, sabe, e colocar do início, entendeu? Então tem a questão das vendas, tem a questão do brand, tem a questão da cultura da empresa, que tem que ser implementada e praticada todos os dias dentro do processo. Porque não adianta nada, eu vou treinar para vender, mas aí eu vou ter um cliente que vem uma vez, não volta mais. Então, todos os dias eu tenho que estar buscando clientes no mercado, enxugar gelo, todo dia. Eu já tive clientes assim de restaurante de eu sentar e a gente fazer pesquisa. Vamos verificar qual o percentual desse nosso cliente que volta. Sim. E a hora que você vê o resultado, você assusta. Então, assim, você vai ter que investir em marketing muito. Exato. Muito, porque todos os dias você precisa de um cliente novo. Não é só o cliente de primeira compra, né? Não, É o cliente recorrente, tipo, muitas vezes você não sabe fazer retenção, e né? aí você não. Como que você cresce se o tempo todo você tem que estar complementando aquilo que você já tinha. Então, assim, é como se você colocasse uma pedra no saco, tirasse uma pedra do saco. Assim, é um trabalho muito mais, né, muito mais denso. Quando, na verdade, se você implementar uma cultura, se você trabalhar um brand e trabalhar dentro desse brand um marketing eficiente, você vai ter resultados extraordinários de venda, mas não só para aquele momento, né? Sim. Com outro sistema. E também ter a consciência de venda, porque não adianta assim, eu quero vender, mas vender para qualquer um, não. Você tem um cliente certo. Porque se não for dessa forma, você vai ter cliente, mas vai ter aquele cliente que vai te dar trabalho. Lógico. Aquele cliente vai estar questionando sempre o quanto você está cobrando por aquilo que você está fazendo, não está entendendo o seu valor. Você só está olhando para o preço. Esse é o melhor cliente que você pode ter para o seu negócio. Então, tudo isso tem que ser pensado, trabalhado dentro do processo. Exato. E isso é um processo. A gente está falando de processos, né? Falando um pouco sobre aquisição de clientes, né? Qual que é o meu cliente mais barato hoje, né? E assim, isso vale para qualquer. Não digo para qualquer processo, né? Para qualquer empresa, lógico, né? Mas para algumas empresas que fazem sentido até mais com prestação de serviço, que é no caso a minha, né? Que eu tenho uma produtora online e tudo mais. Qual que é o meu cliente mais barato? Qual que é o meu cliente mais caro em forma de aquisição? O cliente mais barato é o da indicação.
Ele não me gerou nenhum custo, não precisei fazer anúncio, não precisei fazer nada, né? Esse é o meu cliente mais, mas é um processo. Eu sei, tipo, como eu consigo pedir indicação e como ver um cliente de indicação. Pô, qual que é o meu cliente mais caro? É o que eu tenho que ter. Todo esse processo que a senhora falou. Do branding, como é que está o branding da minha empresa? Como que está o processo de comunicação? Como está a aquisição de lead? Como que está o fechamento? Como que está ali o processo de venda até esse cliente se tornar um cliente e mais, um cliente recorrente, um cliente de segunda compra, um cliente que vai me indicar? Tudo é um processo, mas a empresa, que nem a senhora falou, só está preocupado na venda. E o que que ela tem quando ela está preocupada na venda? A venda. Ela só vende, tipo assim, e do que me resta só vender? Eu só vou ter aquele valor sobre aquilo ali e não mais, cara. A gente tem um termo, né, dentro do marketing digital que é LTV, né, que é o Lifetime Value, ou seja, qual que é o tempo que o cliente tem com você dentro da sua empresa, né? Qual que é esse tempo? Ele fica quanto tempo dentro da sua empresa? Ah, ele fica 3 meses. Tá, ele te gerou quanto de retorno nesses 3 meses? Né? Como que você aumenta esse LTV? Ele só precisa ter esses 3 meses? Não, ele pode ter o tempo infinito, né, dentro da sua empresa. Lógico, alguns clientes eles saem, eles vão sair em algum momento Sim, mesmo, né? Quando você consegue resolver ali a totalidade, sim. mas só que quando ele sai, ele te indica outras pessoas, ele te coloca outras pessoas. Então tudo isso é um processo. Olha que interessante isso que você falou. Você citou duas situações da forma mais cara e, né, Sim, mais barata de aquisição aí, vamos colocar aquisição do do cliente, de cliente, trazer esse exato. cliente para cá. Então você colocou na forma mais cara, né, todos os elementos aí de marketing, de divulgação, né, Sim. para captação desse cliente. E você colocou na forma mais barata, uma indicação. Olha como interessante. Na verdade, se você for parar para pensar, é quase que o inverso, porque o cliente que ele veio mais barato, ele passou por todo esse processo. Então Exato. tem um custo agregado Lógico que ali, tem. né, que eu já, para ele ser indicado gratuitamente, eu já tive que conquistar o outro cliente que me indicou. Então Sim. eu já tive esse trabalho de venda, Aham. entendeu? E muito bem feito. Né? Onde eu já Exato. manifestei todo o meu processo, senão não chegaria a esse resultado. E é esse investimento, né? Assim, no tratamento, no cliente, no pós-venda, no relacionamento e realmente e buscar também o cliente que seja interessante, porque nem todo cliente é interessante para mim, entendeu? Isso é um fato. Sim, Hoje, cada vez mais, eu estou mais ciente disso. E eu tenho processo que eu passo dentro do escritório ali também, que a gente percebe isso de uma forma muito clara. sim. Então, quanto mais eu entendo isso, mais barato vão ficar as aquisições, as captações dos clientes, Uhum. trazer o cliente para mim vai ficando mais barato, Sim. entendeu? É aquela questão que eu te coloquei, menos eu vou precisar e eu vou usar o marketing, porque eu acho que o marketing, ele tá para muito além, de captar o cliente, trazer o cliente, mas também de difundir a minha ideia, né, Sim. o meu brand, a cultura da minha empresa, né? Isso também é assim, isso vai dar uma validação, vai dar né, agregar muito valor à minha marca. Isso é Lógico. para muito além de captar cliente, de trazer o cliente para dentro da minha empresa. Quando eu estou trabalhando, né, a divulgação, eu estou trabalhando outras coisas assim, muito fortes e muito importantes para que o cliente venha e entenda o valor da minha empresa e não venha pichar preço. Sim. Entendeu? Olha, são muitas coisas a serem trabalhadas. Mas para eu ter esse cliente gratuito, né? Esse cliente que veio com custo baixíssimo ou custo zero de uma Uhum. indicação, eu tive um investimento, eu tive toda uma dedicação de tempo, sabe, de atenção realmente direcionada para esse cliente se sentir seguro, se sentir confortável de me indicar para outra Lógico. pessoa. Sim. Então, isso é extremamente importante dentro de um processo. E muitas das vezes as pessoas, né, as pessoas que estão dentro da empresa, porque não adianta, a empresa Uhum. são pessoas que estão ali. Sim. Elas estão focadas na venda, na venda, na venda. E a gente precisa de venda, porque se não vender, fecha. Se não vender, quebra. Fecha as portas. Não tem como ser lúdico com isso. Gente, tem que vender. Uhum. Tem que vender, entendeu? Mas como? É naquela venda de desespero? Eu posso ter a venda de desespero, mas eu tenho um planejamento estratégico para uma venda mais suave, para agregar valor à minha marca, para trazer, né, clientes que sejam mais interessantes, ou não, eu estou só ali no desespero. Sim. Então, tudo isso entra dentro do planejamento, que vai entrar com os processos adequados para esse resultado. Olha só que interessante. Só que se eu não fizer esse diagnóstico, se eu não entender, implementar essa cultura, colocar isso, trabalhar esse branding em todos os espaços, o tempo todo que está sendo comunicado, começando pela equipe.
Começando pelo ambiente, ele Sim. reflete aquilo que Isso você... volta naquilo que a gente estava falando sobre treinamento também, sobre Sim, capacitação. sim. Então, assim, se isso não for comunicado para a equipe, como que você espera ter o resultado? Não tem como. Então, quando eu falo de treinamento, muitas empresas elas focam muito em treinamento, aquele treinamento funcional, né? Aquele, olha, eu vou ali, como vender? Então, vamos lá, aprender a vender, 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 vender. Só que ela não fala qual que é a cultura da empresa. O que que essa empresa busca? Quais são os tipos dos clientes ideais? Com quem que a gente está buscando se conectar? De que forma que a gente vai fidelizar esse cliente para que tenha essa aquisição de menor custo? Então, nada disso muitas das vezes é trabalhado. E aí fica aquele esforço, eu falo assim, Uhum. né, que fica aquele resultado que ele gera um esforço físico descomunal, Sim. porque ele não é inteligente. Uhum. Quando, se você colocar né, a inteligência a seu favor, ali um planejamento estratégico, você vai conseguir o mesmo esforço. Porque quando a gente busca um resultado a partir do físico, é muito mais denso, muito mais cansativo. Quando a gente começa a partir do psíquico, a partir da mente, Sim. a mente, sabe, sob as emoções, e as emoções sob o físico, gente, muito mais fácil, Sim. muito mais rápido, muito mais eficiente e duradouro. Agora, quando vai do denso para muito desgastante. Sim. É aquele trabalho que as pessoas chegam segunda-feira, domingo, depois do Fantástico. Meu É. Deus, Desgastante, né? extremamente. Sim. E aí você pensa, se esse colaborador ele não entendeu nada disso que você está fazendo, como é que ele vai na segunda? Como é que ele vai ficar depois do Fantástico? Uhum. Fazendo aqueles postzinhos que a gente tanto vê, né, nas redes sociais sobre segunda-feira, sobre final de semana. Nossa, graças a Deus, a sexta-feira, Sextou. 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 Segundou. Cadê o segundou? Não existe. O que está acontecendo? E aí, assim, você não treinando a sua equipe para obter esses resultados, para primeiro compreender esses resultados, não é crível imaginar que eles vão te trazer esse resultado. Não tem como, não é mágica, gente. Sim. E se a pessoa não estiver entendendo aquilo, o que ela vai fazer? Se ela não estiver integrada, se não fizer sentido, se não repercutir na vida dela, é muito mais difícil, né? Muito mais difícil, assim, muito mais demorado, não é sustentável, Não, não entendeu? sustenta. E aí é que as pessoas não param para fazer conta, né? O colaborador ali feliz trabalhando, quanto que ele produz? Que triste, insatisfeito. Gente, é matemática. Uhum. Isso não é lúdico, isso não é, utópico, não. Vamos fazer conta. Sim. Vamos fazer conta. Eu já tive cases, assim, por exemplo, de empresa que não estava conseguindo controlar falta. Assim, eram faltas, assim, absurdas. É um número de faltas injustificáveis dentro da equipe. Entendeu? E o que que nós vamos fazer? Sentando numa reunião, o que que nós vamos fazer? Vamos dar cesta básica, vamos dar isso. Então, mas cesta básica você vai camuflar. Porque aquele pensamento vai continuar ali dentro, ele vai se manifestar de outra forma. Uhum. Não penso que seja a solução no primeiro momento, não que a gente não possa oferecer isso, mas não dessa forma. E aí fomos trabalhar com treinamento dentro da empresa. Em questão de 1 a 2 meses a gente zerou. Ficaram, né? Ficaram as faltas, aquelas faltas que são em razão de saúde de fato. Sim. Olha como. E aí você fala para mim que não resulta. Lógico que resulta. E assim, é fazer conta e entender isso. E aí a gente sentou depois e falou assim: ó, tá vendo? Olha aqui, que extraordinário, né? Então agora você pode pensar em dar a cesta básica. Porque a cesta básica ela não está vindo como um prêmio por você fazer aquilo que deve ser feito. Ela realmente está reconhecendo que, olha, essa equipe, o que eu posso fazer para melhorar? E aí, essa cesta, exemplo da cesta, aí ela vai potencializar realmente aquilo que é bom. Uhum. Entendeu? Sim. É a mesma coisa, e a gente faz, sabe, premiar por você fazer o que tem que ser feito. Não dá, não é o ideal. O ideal é a gente trabalhar realmente isso dentro da empresa. Resolvido isso, legal. Agora vamos ver o que que nós podemos fazer para reconhecer, para valorizar, para validar, porque é legal validar, sabe? Uhum. A gente pode fazer para validar esse ambiente. Sim. Aí o efeito aí é extraordinário. E realmente foi o que fizemos nesse case. Primeiro a gente trabalhou o ambiente, trabalhou e resolveu. Resolvido isso, ok, agora vamos. Eu acho legal a ideia da cesta, porque olha como
hoje, né, Sim. faz sentido isso e tal. E aí a gente vai para o outro nível. Uhum. E a gente estava falando muito, a senhora falou também, né, até fez uma colocação naquele outro podcast sobre a questão da cultura, né? O Marcelo Germani fala muito disso, né, que ele tem um treinamento chamado EAG, que é Empresa Autogerenciável. E ele fala que a cultura do dono é a cultura da empresa. A cultura do dono é a cultura da empresa. Eu tive a honra de trabalhar, né, com uma pessoa que eu me inspiro muito, me espelho muito, né, que é o Conrado Adolfo, que eu aprendi muito com ele, né? Foi quase 5 anos ali trabalhando na We Believe, né, que é a empresa dele. E, e ali realmente eu compreendi, né? Por ser uma empresa de treinamento, né, automaticamente você já se desenvolve nos treinamentos que você vai ali como trabalho, né, para captar. Então, no total, acho que foram 36 treinamentos que eu fiz como captador, né, ali, e foi impossível não ter aprendido nada, né? Então, aprendi e me desenvolvi, né, dentro daquele ambiente, mas não só do ambiente, mas da cultura. E eu trouxe isso para minha empresa depois, né? Espelhado muito no Conrado, porque é aquela coisa que a gente fala assim, daquela famosa frase clichêzinha, né, de liderança, né, que tipo qualquer curso de liderança a pessoa fala isso, né, sobre demanda, sobre a diferença entre chefia e liderança, mas muito se fala, mas pouco se pratica, né, de que um chefe é aquele que fala, nossa, algo está errado, alguém tem que fazer alguma coisa, e um líder fala, algo está errado, vamos fazer alguma coisa. Isso muito se fala, mas pouco se pratica, e ali eu vi realmente a transfiguração dessa frase, que era, Conrado ele tinha a sala dele, só que a sala dele vivia vazia. Vivia vazia, tipo assim, tanto é que foi usada para depósito depois ali na We Believe, a sala dele, que ele estava ali com as pessoas, né, o tempo todo, resolvendo as coisas, né, questionando, falando, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, deixa que eu pego esse processo aqui, eu faço, eu te entrego daqui a pouco, né, e eu vi a transfiguração daquilo, eu falei, caramba, cara, é lógico, né, quando você é um líder dentro de uma empresa, quando você é o CEO da empresa, né? Você não consegue cuidar ali do processo mínimo que um estagiário, por exemplo, está fazendo lá na ponta. Mas você sabe que a sua liderança, ele está impactando aquele cara ali no final também, ele está se espelhando em você, né? E hoje eu transfiguro muito isso também para os meus colaboradores dentro da empresa, onde a gente fala, cara, tem um processo errado, alguma coisa está acontecendo de errado, vamos fazer alguma coisa, né? Eu demando e não delargo, né? Essa é a diferença. O que a senhora enxerga sobre essa questão também de lideranças dentro das empresas, né? A gente está falando muito de mentalidade, de operacionalidade também, mas existe isso, existe muito essa questão de, não, eu sou o CEO, eu sou o chefe, eu sou o chefão aqui, é, vai lá e cata essa cenoura para mim, traz essa cenoura para mim e ponto, né? E eu acredito muito nisso, que você não tem um processo de escala. Você fica ali, você acha que você tá crescendo, mas não, tipo, né? A senhora muito falou disso agora. Não tem um desenvolvimento, não se desenvolve, né? E a empresa fica parada, fica Fica estagnada, limitada, né? fica limitada. Ó, em relação a esse reflexo que você falou inicialmente, o que que é bacana? Eu vou citar até um exemplo que eu usava há alguns anos atrás, aqui na cidade da onde nós estamos gravando Sumaré, sim. esse podcast de Sumaré. Então, Sumaré, alguns anos, um tempo atrás, nós tínhamos 3 juízes na esfera civil. E eu sempre brinquei no escritório. Você quer saber quem é o juiz de cada vara? Vai ao cartório e observa. Nós temos 3 juízes. Um juiz era um perfil mais sério, muito pouco falava. O outro falava rápido que nem eu, assim, bom dia, extremamente acelerado. Aham. E a outra era mais de boa, mais simpática. Doutor, bom dia, você, que eu posso ajudar? O que precisa hoje? Então, quando você ia aos cartórios, o bom dia de cada cartório, né, hoje unificou ali, mas antes eram separados os atendimentos de balcão. Quando você ia, o bom dia te revelava quem era o juiz daquela vara. Não precisava Caramba. ver a vara. E eu sempre coloquei isso para o escritório, para a minha equipe. Você vai na vara, se tirar ali a tarjeta de qual é a vara, e eu falar para você que o juiz da primeira vara é assim, o juiz da segunda vara é assim, a juíza da terceira vara é assim, você vai saber de qual vara que é, tirando a identificação. Porque era um reflexo, era o cartório inteiro. O cartório da onde o juiz era, né, mais silente ali, era assim, eles, para falar um bom dia era um custo. Era super assim, bom dia. Pois não. Era o limite.
O outro era acelerado, era o que resolvia as coisas mais rápido, tanto que nas avaliações do tribunal sempre eram de melhores resultados em quantidade. Sim. E a terceira, né, a terceira vara ali, no caso, era onde você percebia uma relação mais humanizada, mais empática, mais... Então, assim, é o reflexo do juiz. Totalmente. E a equipe. Há uma ou outra exceção, mas exceção. Na regra, era observar os cartórios, você sabia quem era o juiz. E sempre foi assim. Então, sempre vai ser o reflexo, né, de quem está ali à frente, ou do CEO, do dono. Hum. É assim que funciona, entendeu? Então, isso é muito importante. E aí, a importância do processo seletivo. Porque muitas das vezes as pessoas, elas não fazem não trabalham a cultura, elas vão só com foco na venda. Quando elas vão com foco na venda, elas vão procurar o quê? O vendedor que vende mais, ou que já está pronto, ou que já é aquilo que a gente estava conversando. Sim. Só que nem sempre essa pessoa vai refletir a cultura da empresa, nem sempre essa pessoa ela vai refletir aquilo que a gente está buscando nesse momento. Sim. Ou pega alguém que tem uma formação para colocar num cargo de liderança, porque essa pessoa ela tem uma qualificação profissional. Qualificação profissional não significa que a pessoa tenha aptidão. São coisas diferentes. Quantos professores você já encontrou na vida com conhecimento absurdo, mas que não sabe dar aula? Sim. Que a pessoa sair e fala, não entendi nada. Não entendi nada. Significa que aquela pessoa não tenha conhecimento? Não, de forma alguma. Ela não conhece muito. Ela não tem aptidão para lecionar, para transferir essa informação. Ela tem para outras funcionalidades de aplicação daquele conhecimento, mas não para lecionar. E às vezes a pessoa ela vai te apresentar um currículo maravilhoso, vai brilhar os olhos, mas ela não tem aptidão para liderança. Porque antes da liderança vem o líder. Legal. Porque isso é coisa nata, é da pessoa, isso não se aprende em curso. Isso que as pessoas não entendem. Sim. A liderança ali tá, entendeu? Ela tem que estar dentro da pessoa, não no cargo. Então ela pode ter um perfil profissional, ela pode ter um currículo adequado para aquilo, mas não ter aptidão de liderança. Ela não vai conseguir envolver a equipe, para que a equipe trabalhe dentro daquela... Daquela cultura que foi imposta pelo próprio líder, E né? não adianta que isso você não coloca dentro da pessoa dela. Isso é aptidão. Isso não tem curso que forma, entendeu? A pessoa ela tem que ser mais comunicativa, ela tem que ser empática, ela tem que ser mais neutra, ela tem que ter uma série de coisas dentro dela de forma nata. Sim. Isso pode ser trabalhado, pode ser melhorado. Eu não acredito que você consiga pegar uma pessoa que ela não tenha isso, sabe, esse espírito de liderança dentro dela e transformar num líder com um treinamento. Você só vai conseguir realmente esse resultado se ela tiver isso dentro dela. Ela tem que ter essa aptidão. Aí sim, aí eu vou desenvolver, eu vou direcionar, aí eu vou... E vai ser maravilhoso. Agora, eu pegar aquele professor que ele não vai. Você acha que ele não fez curso? Você acha que ele não teve uma formação? Ele não tem um acompanhamento ao longo da carreira? Ele tem. E mais do que um, ele tem diversos. Só que ele não tem aptidão. Então, ele pode ter o conhecimento técnico, ele pode ter as formações ali ao longo da carreira, e vai ter muito, porque eles estão sempre se atualizando. Sim. Só que ele não vai ter o resultado, porque ele não tem aptidão. Então, não adianta você olhar só o currículo, você tem que ter mais que isso, tem que ter essa percepção, tem que ter esse olhar. Por exemplo, no escritório, não é incomum nós sentarmos, vamos abrir uma vaga nova. O que nós estamos buscando? E a gente senta para conversar sobre isso com o cliente. Sim. Eu sento para conversar com o meu cliente. O que você quer dessa pessoa? Eu quero isso. Então, vamos entender qual é o perfil de pessoa que eu quero, não o currículo. É o perfil da pessoa. O que ela tem que fazer sentido? O que ela tem que gostar? E aí a gente consegue realmente uma contratação que seja interessante, que traga resultado. Sim. Porque se eu for analisar o currículo vai contribuir. Claro, não adianta eu pegar alguém que também não tem a formação mínima para aquilo que eu estou buscando. Mas dentro do que se apresentar, eu tenho que aprender a fazer essa leitura. Mas eu não tenho como fazer essa leitura se eu não tiver um planejamento anterior que faça com que eu entenda verdadeiramente o que eu busco. Sim. Se eu não sei o que eu busco, eu nunca vou encontrar. Então, eu preciso entender primeiro o que eu busco desse profissional. Eu busco isso. Então, olha, isso aqui faz sentido que essa pessoa tenha de aptidão. É isso que eu ia falar, aptidão, É né? aptidão. Sim. E isso daqui faz sentido que a pessoa tem de formação.
E São aptidão, coisas diferentes. exato, e aptidão é uma coisa que você desenvolve, né? Quando eu entrei na We Believe, por exemplo, né, eu não tinha essa bagagem do marketing digital, não sabia o que era marketing digital, né? Eu era, antes de entrar ali naquele processo, naquele ambiente, eu era um editor de vídeo, um captador, eu tinha essas aptidões, né? Ou seja, eu vim do mercado, resolvi outros problemas, como a gente estava falando aqui, resolvi outros problemas, que era publicidade, propaganda, enfim, alguém mais convencional. Quando eu entrei ali, qual que, para mim, né? Não, eu vou executar exatamente o que eu fazia, né, no mercado convencional ali dentro. O Conrado falou, não, calma, calma, vai com calma, né? Tem muito barulho aí dentro dessa coisa. Não, vai com calma. Você vai fazer isso, 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 isso. E foi desenvolvendo. Ou seja, se eu não tivesse também, né, a mentalidade mais aberta, eu não ia fazer aquilo, né? Eu ia falar, não, isso daqui não é para mim, tudo. Não, eu vim, né, mentalidade Gabriela, né? Eu sou assim, vou fazer assim, vou morrer assim, vou viver sempre assim. Ou seja, não, não interfere no meu trabalho, porque, não, como é que é isso daí? Deixa eu ver como é que é essas questões, né? Tipo, não, você vai num treinamento comigo e tudo mais. Eu falei, poxa, que bacana. Então, tô lá, né, fazendo, cara, que bacana, né? Tanto é que uma das questões que me abriu muito ali, doutora, isso eu falo para todo mundo, né? O primeiro treinamento que eu fui fazer, isso já era meu, né? Já era meu já. Fui fazer ali, estava captando o evento, eram 3 dias de evento, né? O Conrado ele faz um evento que chama Imersão em Tupês, e são 3 dias, começa às 9 da manhã e termina quando ele quer. Já passei por isso em vários São treinamentos. imersões assim, tipo, começa às 9 da manhã e terminava às 2, 3 da manhã, Já 4 da passei por manhã. isso. Tanto é que eu fiz um evento assim com ele lá no Rio de Janeiro e terminou 5 da manhã. E, tipo assim, é pauleira, pesado, né? Enfim, no final do evento, ninguém, os outros, né, editores que passaram por ali, os captadores que passaram por ali, ninguém tinha feito isso, mas eu também não perguntei se tinham feito e só fiz, porque isso era meu. Né? Então, tava captando, captando, captando. Eu falei assim, cara, eu vou fazer um videozinho, né, dos melhores momentos, dos highlights. Antigamente, isso, cara, 2018, né? Não tinha essa questão de aftermovie como tem hoje, né? Já faço, já entrego ali no final do seu casamento, no final do seu evento, não tinha muito aquilo. Fui lá, fiz e tudo mais, né? E editei ali rapidinho, né? Mostrei para minha líder, né? Que era social media ali, falou assim, cara, ficou demais, deixa eu mostrar isso direto pro Conrado. Falei, nossa, mas aí chegou lá, acho que ela enviou pro WhatsApp dele e tudo mais. E na minha surpresa, no final do evento, passou esse videozinho que eu captei. E aí e isso que eu falo da questão de liderança, né? Um líder, ele não toma para si as vitórias dele, né? As Ele vitórias, as envolve. conquistas, ele envolve. E para mim foi tão surreal, era um evento de 1.500 pessoas no Pro Magnum, lá em São Paulo, eu não esqueço disso até hoje. Eu fiz aquele vídeo, isso passou no telão, as pessoas aplaudiram, elas se viram aquilo lá. Quem fez foi o Felipe. Cadê o Felipe? Cadê o Felipe? Vem cá, Felipe, vem cá. Ele me chamou para ir no palco. E como assim? Tipo, a pessoa que estava ali editando tudo me chamou, subi ali no palco, né? Enfim, aquele foi o primeiro momento, né? Então, isso eu vi a questão da liderança, o envolvimento também, né? De não tomar para si. Cara, o que eu faço dentro da minha empresa é um processo, mas eu tenho todas as outras pessoas ali que fazem outras coisas que são necessárias para Tornam possível. pro final. Se não fosse aquilo ali, então quando eu falo, né, com os meus clientes e tudo mais, eu falo assim, a gente está fazendo, não eu estou Sim. fazendo. Nós estamos fazendo, já passei para a equipe já está fazendo a devolutiva, fizemos dessa forma. Eu coloco sempre no plural e não no singular, Sim. né? Porque eu envolvo, né? E quando você envolve, você toma para si, as pessoas elas se sentem importantes, né? Então foi o primeiro momento em que eu me senti importante. Ele falei, cara, nunca ninguém me elevou a esse nível, ainda mais para 1.500 pessoas. Eu falei, caramba, que louco isso, né? Então, tipo, ele poderia simplesmente ver o vídeo, tá, pessoal, legal, bacana, né? Vai embora. Não, mas sempre traz. E ele também trazia, isso era muito legal, que ele trazia também todos os colaboradores que estavam ali no evento, subia no palco, né, descia, aplaudia todo mundo, porque eu sou parte disso, eu sou 1% desse todo.
né? Então, ali eu vi a transfiguração Sem realmente. esse 1% eu não teria entregue esse Não, resultado 100%. não tem entrega, não Ia tem ficar entrega. menor. E olha como é interessante isso, né? É que eu falo, e isso é uma visão estratégica. Porque como que você trabalhou depois disso? Muito mais. E as pessoas muitas das vezes têm dificuldade de compreender o óbvio. Que para mim é óbvio isso. Sim, Se eu te pagasse melhor por aquele vídeo, nunca eu ia ter o mesmo resultado que você subindo, sendo valorizado, reconhecido por aquilo que você fez, que o sim, custo foi zero. exato. Percebe? Uhum, Isso aí é um resultado estratégico de forma inteligente. É você compreender, valorizar, trabalhar a sua equipe, reconhecer a sua equipe. E essa dificuldade que muitos empresários ainda têm. Eles ainda veem isso como algo utópico, como algo que, ai, mas aí eles não vão me respeitar muito, pelo contrário, ainda ouço isso, que se eu me aproximar, eles não vão me respeitar. E exatamente o oposto, é desde que o você se oposto. respeite, que Exato. você, né, impõe esse respeito, porque não tem que ser medo, tem que ser admiração. Um líder, ele tem que ser admirado, ele tem que ser inspiração para a Sim. equipe, senão não vai funcionar. Então, quando você faz isso, você faz um reconhecimento público, né, de um trabalho, de uma ação, de uma situação que alguém da equipe fez. Se eu pegasse e dobrasse seu salário, não teria em você o mesmo Não impacto. teria o mesmo Eu impacto. vou dobrar olha, esse mês eu vou dobrar, porque esse vídeo que você fez foi importante para o resultado da empresa. Eu falo sempre, gente, não é sobre dinheiro, é também sobre dinheiro. Sim, Mas não é sobre dinheiro. Não adianta você aumentar o salário, você aumentar a comissão, mas você não valorizar, não reconhecer, não integrar o resultado da empresa à colaboração daquela pessoa. Isso, e assim, gente, eu ando muito assim, eu faço muito treinamento, muita palestra, é a principal reclamação. É a principal reclamação dos funcionários, a falta de reconhecimento e valorização. Não é a falta de dinheiro, não é o salário, não é a falta de benefício. Mesmo nas empresas onde isso é muito baixo, a falta de valorização, de reconhecimento é assim, sim, não tem nem o que comparar em números. sim. E ainda é uma dificuldade grande dos empresários, de muitos, da maioria, eu diria, sem, Uhum, sem medo de errar, de, sim, de ter essa percepção. Então, olha como é importante, né, esse trabalho que a gente faz no escritório. E despertar dentro, né, das empresas, dos empresários, das pessoas que estão gerenciando essas empresas, essa consciência e ajudá-los a implementar isso na prática, porque não adianta uhum, também, muitas das vezes eu até entendo, mas eu não sei como fazer. Como que eu posso fazer? Então, a gente, né, vai organizando isso, tudo isso dentro do que a lei me permite. Então, tem, né, sim, todo um aparato jurídico ali que te permite, né, o que você pode, o que você não pode, como você deve e não deve fazer. Então, você tem, né, fica resguardado nesse sentido. E aí, com isso, eu falo que eu me divirto, né, que eu uso as minhas outras formações, inclusive de cursos, né, como você falou desses de imersão, eu já fiz vários, adoro. nossa, eu Adoro gosto esse também. despertar, sabe? Adoro. Eu acho que é importante. Eu lido com pessoas, então eu tenho que aprender a lidar com pessoas. Como que para eu ter resultado, Sim, eu penso que eu dependo disso. Então, por isso que eu saí só dos cursos em direito, que eu já fiz muito, curso, sim, palestra, né, para aprender, e também fui aprender sobre pessoas. exato. Sobre treinar pessoas, sobre análise comportamental, eu fui aprender sobre, eu fiz curso de coaching, eu fiz curso de Sim, PNL, sim, então eu fui buscar outras formações para agregar a minha formação em direito, para realmente conseguir levar esse diferencial sim, para o nosso cliente. E é um diferencial, porque eu diria até que culturalmente não é o que se espera de um sim, advogado, sim, sim. né? Sempre aquela visão mais focada ali, mais objetiva, mais. E olha só que legal, a senhora falou sobre a questão de comportamento. Eu, como dona de produtora, né, criador de conteúdo, editor e tudo mais, eu entendo de pessoas, só que muito mais do que isso, eu tento entender sobre o consumo. Então, como é que é a questão do consumo? O consumo do que as pessoas estão vendo de audiovisual, né? Esse formato do podcast, eu quis criar esse formato do podcast exatamente por conta disso, né? Tem uma frase dentro do marketing, né, que é muito importante, que as pessoas elas não entendem muito, que é o seguinte: não faça clientes para os seus produtos, não faça, né, clientes para os seus produtos, faça produto para os seus clientes. Faça Entender a produto necessidade do mercado. para os seus clientes. Tem gente que está fazendo o contrário, está fazendo cliente por produto. Cria o produto e cria o cliente ao mesmo tempo. Ele quer definir o cliente. Não, o cliente já está definido. O consumo ele já está definido.
como as pessoas estão consumindo, né, audiovisual. Eu vi a alta, né, dessa questão do audiovisual, do podcast. Eu falei, cara, tava uma bolha ali do podcast em 2020, estourou ali, né? E eu tava, na minha cabeça, doutor, eu tava pensando que esse formato aqui tava saturado. Eu falei, não, eu vou criar um podcast, só que é um formato já saturado, já isso, já aquilo. E eu tava muito com essa crença, muito com essa crença. Eu falei, não, tá saturado, ninguém Todo vai. mundo já Todo mundo já faz, é fez, mais do todo mundo já mesmo. faz. E aí eu fui falando que não, cara, isso só tá começando. Por quê? Tá saturado para uma bolha, tá saturado para uma galera ali que é essa galera do marketing digital, essa galera dos players, influencers, né? Essa galera já tá usando há um tempo e tudo mais. Às vezes a audiência já saturou de vê-lo aquele influencer dentro daquele formato, e isso ok, mas o formato em si não, porque isso agora tá chegando e democratizando e popularizando. Eu falei, cara, eu vou usar esse formato para ajudar as outras pessoas, para ajudar os pequenos comércios, os pequenos empresários, os empresários em si, colocar os empresários aqui dentro desse formato para eles repercutirem as suas mensagens, para eles repercutirem a ideia, a cultura, né? Então, esse espaço aqui, eu falei, cara, eu vou trazer um empresário, o empresário ele vai trazer o colaborador como a senhora fez, né? Colocou os colaboradores aqui da senhora para falar sobre a cultura, o que faz, como faz, né? Colocar também clientes. Pô, isso gera conteúdo, isso gera prova social. Então, se eu Sim, coloco um cliente meu aqui e falo, cara, como que eu consegui te ajudar? Né? A pessoa fala, então ela já fala por ela, que é melhor do que eu falando sobre o meu produto. Então, eu estou encaixando o formato a outras pessoas e pensando muito em forma de consumo. Ou seja, o consumo que já está validado, que as pessoas já estão consumindo, e colocando isso para possíveis clientes, né? Então, eu não estou fazendo um cliente para o meu produto, eu estou fazendo um produto para os meus clientes, né? Então, isso que é muito louco. Então, a gente tem que entender sobre isso. O empresário que ele fica muito formatado na caixinha dele ali, não. É que nem 1990, não vou mudar, que a gente estava falando ali, né? O cara, a pessoa, o empresário que está enxergando hoje as IAs da mesma forma como as pessoas enxergaram a internet em 2005, muitas vezes ele vai ficar parado ali em sim. 2005, né? E é usar isso, né? É usar isso a seu favor. Não é que as inteligências artificiais vão tirar os empregos das pessoas, vai tirar se você quiser. Vai tirar se você tiver essa visão. Agora, se você usa isso para uso próprio, para o seu fortalecimento, isso vai potencializar. Pô, eu uso a IA, eu sou fanático da IA. Eu pago o ChatGPT, eu pago, acho que só de inteligência artificial, acho que eu gasto R$ 1.000 por mês. Só de IA que eu pago. Por quê? Porque isso fortalece o meu desenvolvimento, tanto como professor aqui dentro da ONG, tanto dentro da minha empresa também, que eu utilizo essas inteligências artificiais para E potencializar aquilo que eu faço, então, daria para a né? gente dizer hoje, o que eu falo desde a Revolução Industrial, desde antes, desde sempre. Ah, a pessoa não vai fazer mais, vai perder. Realmente, a máquina vai fazer aquele trabalho braçal e vai disponibilizar tempo para que aquela pessoa faça outra coisa, que é o que acontece. Hoje você usa IA Exato. para algumas finalidades que antes você fazia manualmente. Isso te Exatamente. libera, né, um tempo dentro da sua vida, da Nossa, sua agenda, absurdo. para criar, para produzir, para fazer outras coisas. Então, aquilo, pode ser que aquilo lá não haja necessidade, mas o ser humano fazer daqui a um tempo. Exato. Hoje você é fanático. Eu ainda não sou fanática da IA, gente. Eu tô começando, eu sou Nutella, eu sou assim, eu tô entrando, tô com um pezinho só, Legal. entendeu? Mas já tô indo, eu olhando seu olho brilhar, já faz sentido para mim. Olha que Sim, bacana, a gente já até conversou sobre isso hoje. sim. Então, quando você se disponibiliza para isso, tem essa compreensão de que não Uhum. veio para tomar o lugar, só que surgiram outros mercados, Sim, entendeu? Algumas profissões não existiam antes da Revolução sim. Industrial, entendeu? Algumas se extinguiram, sim, e outras vieram, e é um Exato. fluxo, entendeu? Pode ser que aquela profissão específica não tenha mais. Exato. Tem profissões que realmente a gente não vê mais. E Aham. quantas outras surgiram? Então, isso não vai tirar o emprego das pessoas e Sim. vai gerar outras oportunidades, né, de trabalho, de negócio, de ideias, e vão abrir outros campos. É Exato. sobre isso. E não tem como você falar que
Isso não é cíclico, Sim. faz parte da vida do ser humano, entendeu? Aham. E quanto antes compreender isso, melhor, né? Exato. Você está falando de levar informação, né, dos empresários e de divulgar. Muitas das vezes, o cliente, ele nem sabe da necessidade, então você não tem que criar o cliente para Lógico aquele que seu não. produto. Muito pelo contrário, realmente, é entender a necessidade do seu cliente e criar um produto que atenda a necessidade que muitas vezes ele nem sabe que tem. Ele nem Aí sabe. você vem num Perfeito. podcast desse, você leva essa informação, quantas pessoas elas vão perceber na experiência do cliente que foi trazido, ou mesmo do empresário, uma necessidade que ela não tinha dado conta que tinha. Sim. Vai gerar a possibilidade dela ter essa percepção, dela ter essa Uhum. consciência de que ela tem essa necessidade, ela nem tinha se dado conta de que aquilo faria muita diferença na vida dela. Sim. Quando que a gente ia imaginar, alguns anos atrás, que nós precisaríamos de Uber, de iFood? Quando que ia fazer sentido na vida de alguém, gente, ter amigas que utilizam um BlaBlaCar? Sim. Para e pensa, era algo inimaginável, mas alguém foi lá, imaginou e fez. Entendeu que era uma necessidade das pessoas economizar, e muitas pessoas não viajavam porque o custo de uma viagem, de um táxi, de um Uber, para ir de um deslocamento mais longo, era muito alto, então deixava de Então, viajar, ó, vai pagar o ônibus e tal. Então, assim, olha que maravilhoso alguém sim. pensar que se 4 pessoas forem dentro de um mesmo carro, ou se 2 que estão indo para o mesmo lugar, dividirem as despesas, como vai ficar muito mais acessível, mais possível, Sim. entendeu? Algum tempo atrás, você imaginar um Uber, você entrar no carro de uma pessoa que você não conhece, que não tem, era Uhum. inimaginável. Isso, diminuiu o número de táxis, sem dúvida. Sim. Mas essas pessoas, elas estão fazendo outras coisas também. Então, é a mudança cíclica natural, Sim. né? Dos negócios, das empresas, das atividades. Faz parte do desenvolvimento. Tem muita coisa que não se fazia e hoje Exato. faz. E Aham. muita coisa que, né, hoje a gente vai começar ali, Sim. né? E muita coisa deixou de fazer, e faz parte. E essa Aham. compreensão de necessidades dos clientes é muito interessante, porque isso também muda. Sim. Eu não preciso hoje de coisas que eu precisava alguns anos atrás, né? Sim. Hoje eu vivo numa outra realidade. Então, essa percepção, né, que vem por parte do empresário, no seu caso aqui com o podcast, é maravilhosa, Sim. porque ela vai, muitas das vezes, estar à frente do próprio cliente, de Exato. percepção de necessidade e Uhum. de mostrar para ele, olha, eu tenho esse produto aqui, talvez você, ele vai olhar e falar, nossa, eu não tinha pensado nisso. Exato. Isso aqui, nossa, isso realmente faria muita diferença para mim. Sim. É porque antes, sem o avanço da internet, né, lógico que já existia a TV como meio de comunicação, já existia o rádio como meio de comunicação, as pessoas estavam ali, só que agora com o avanço da internet, a democratização, né, e o acesso disso sendo muito mais acessível para as pessoas, e o consumo disso também sendo muito mais acessível, né, as pessoas elas estão ali. Né, é o que eu estava dizendo também, agora a gente passou o período da eleição, né, mas eu estava dizendo para alguns políticos, né, pré-candidatos e tudo que, cara, se você não estiver hoje aonde o seu eleitor está, onde o seu cliente está, você não existe. Você não existe. Se você não estiver aqui, você não existe. Hoje, você não existe. Né? As pessoas, elas estão, tem pesquisas e estudos disso, as pessoas, elas, de 5 em 5 minutos, elas pegam o celular para ver Sim. alguma coisa. E Elas você, pegam o celular, e elas olha que veem. interessante, você citou de política. Como que era a forma de comunicação? Eram os santinhos, né? Exato. Você ficava ainda tem bastante para o meu Tem, gosto, né? tem. Mas olha como já teve uma mudança. Então, Sim. assim, mudou a forma de comunicar. Mudou a forma de consumo. Mudou. Lógico. Entendeu? Você não vai. Hoje as pessoas não vão pegar o papel. A maior Não. parte delas não vão, não gostam. Sim. Isso é pesquisa, não gosta sabe, daquele monte de papel, aquela sujeira. Hoje eles não Ah, olham isso mais, né? A sociedade não olha isso mais com bons olhos. Então você buscou uma outra forma. Então, realmente, algumas coisas elas vão deixar de existir da forma como eram antes e vão sim, passar. E quanto antes a sim. gente, né, se permitir, né, situações de perceber a necessidade do cliente, como que está hoje isso daí, Uhum. melhores resultados, né? Vai sair Lógico. na frente, vai conseguir resultados que outros não vão conseguir. E vamos combinar, por exemplo, você citou o exemplo dos políticos, que é algo mais democrático que um podcast, gente, é assim, né? De você sentar, de você expor, de você ouvir, de você comunicar, trocar essa Sim. ideia. E esse formato aqui ele permite, cara, muitas coisas, né. Eu tenho um cliente que ele chama João Kepler, né, que eu estava fazendo algumas coisas para ele, né, no ano passado ali como captação e tudo mais,
E no ano passado, né, a equipe dele veio perguntar para mim assim, Felipe, você faz transcrição de vídeo? Eu falo, faço. Mas você faz e-book? Eu falo, faço. Não fazia. Faço, né? Porque eu vi uma oportunidade ali. Fui Então, lá e fiz. faço, né? Sem saber que era possível, eu fui lá e fiz. E aí eu coloquei, né, na época, minha esposa ali, ela era redatora, né, fez relações públicas e tudo, já tem uma habilidade com escrita. Eu falei, cara, eu transcrevo e você cria o e-book aí, né? E peguei algumas Falou para ela, você palestras. faz também. Você faz também. Fez algumas palestras e tudo mais, né? Peguei a transcrição de palestra, criando e-book, beleza, né? E aí esse cliente, no ano passado, surgiu uma oportunidade de ele começar a fazer um podcast dentro de uma mídia tradicional que é o SBT, né? Que ele tem um programa chamado Pivotando, que é ele conversa com empresários, né? Sobre escala, sobre pivotagem, né? Com vários empresários. E aí, por eu ter feito esse processo para ele de transcrição de e-books, de palestras, o que ele falou? Felipe, ele me mandou mensagem pessoalmente. Ele falou, Felipe, eu estava vendo seus e-books que você fez e eu quero que você faça para cada episódio do podcast um e-book. Como assim? Não, você vai fazer o mesmo processo, vai fazer o processo de transcrição e depois de criação de e-book. Cara, beleza, né? Eu fiz 30 transcrições e 30 e-books. E aí vem também o que a gente estava conversando. Eu coloquei a IA para fazer isso. Ou seja, você tem dentro do chat GPT tudo aquilo que ele queria, né? Pegava a transcrição, jogava isso dentro do chat GPT e o chat GPT fazia o e-book. Eu falei, cara, olha só, né? É uma visão de um empresário junto com a outra visão também que eu tive da formatação e até mesmo do processo. Ele não me ensinou a fazer esse processo dentro do chat GPT, né? Mas eu fiz esse processo e para ele fez sentido, porque ele, na Ele visão. teve o resultado, Exato. você E fez. eu automatizei, porque, tipo assim, o que que eu estava querendo fazer e a forma como ele queria. Ele falou, não, da mesma forma como você estava fazendo, eu coloquei minha esposa e tudo, a gente estava demorando ali. Muitas vezes a gente demorava 15 dias para fazer um e-book de uma palestra. Quando eu falei, não, eu falei, tá, João, você quer que eu faça, mas você quer que eu faça quantos episódios? Não, eu quero que você faça todos. Eu falei, caramba, eu preciso automatizar isso de alguma forma, né? E aí o empresário aqui criando processos, né? É isso que eu falei, você não tem um problema de vendas, você tem um problema de processo de vendas, você não tem um problema de criação, você tem um processo, você tem um problema de processos de criação. E o que que eu fui fazer? Eu automatizei. Falei, beleza, deixa eu pegar essa transcrição, coloquei a IA para trabalhar ao meu favor, coloquei uma outra pessoa, né, para estar fazendo isso, eu automatizei, eu entregava e-book de semana a semana, ou seja, o episódio saía na quarta-feira, na sexta-feira o e-book já estava pronto, né? E aí ele começou até a me entregar antes. Ele falou, não, já vou te passar já a transcrição antes, já, né? Quando a gente já faz ali, eu já te passo o áudio. E isso ficou totalmente automatizado. Então, esse formato aqui também possibilitou para ele não só o vídeo na íntegra, que possibilita os cortes, só que também possibilita o e-book, algo escrito que ele vai passar ali para o cliente dele, né, como um processo de automatização, como um processo de guia, né, enfim, o que que ele vai fazer com aquilo ali é o processo mais estratégico dele, né, mas tudo ali estava já encaminhado, né, tinha perguntas e respostas, enfim, se automatizava aquilo como você queria, né. Então foi de uma ideia transformou em outra. Eu tenho um livro que eu gosto muito, até que eu recomendo para as pessoas, que são Oportunidades Disfarçadas, né? Chama Oportunidades Disfarçadas. Não sei se a senhora já leu esse livro. Não li ainda. É muito bom. Que fala sobre todos esses processos, né? As invenções que não são invenções, são, tipo, de certa forma, é, coisas que surgiram ali de pontos de vistas, né? Como a criação do próprio Ice Tia, né? Tem uma história lá que é muito interessante do Ice Tia que é isso, a pessoa teve a ideia de colocar o chá gelado com limão, fez, criou um produto, né? Eu falo que, isso eu falo sempre, que cada problema é uma oportunidade. É uma oportunidade para encontrar uma solução. Baste que você olhe dessa forma, entendeu? Você não só olhou dessa forma, você olhou como uma oportunidade, foi lá e realmente criou uma solução para aquele problema. Sim. Porque, gente, o problema, ele tem uma única finalidade, que seja encontrada a solução. É para isso que ele existe, para mais nada. Ele está ali para ser solucionado. E ponto. E se a gente aprender a olhar dessa forma, e não como um obstáculo, e não como não, como um freio, não. Ele está ali para ser encontrada uma solução. Todo problema é para isso. E você acha a solução. Desde que você se coloque nessa condição, Sim. entendeu?
E aí você não só foi lá e solucionou, né, um problema, que era um problema. Sim. Você levava 15 dias, os episódios eram semanais, então ia Uhum. encavalar esse negócio. No final de 30 episódios, vamos combinar que o negócio ia estar bem atrasado e Sim, bem sim, complexo. sim. Eu tinha que achar alguma solução. E aí você achou a solução. E agora você está para além disso, você está aqui compartilhando a solução com as pessoas, que volta naquilo Exato. que a gente falou antes sobre compartilhar conhecimento, ter medo de ensinar para a equipe, de passar. Gente, isso é utópico, isso não existe. Nossa, Eu acho que assim, se você puder contribuir, você sabe que aquele resultado também é parte seu. sim. Às vezes de uma pessoa que não tem nenhuma conexão com a sua empresa, com o seu, né, a sua produtora, mas Uhum. tem um resultado ali que é parte seu, você contribuiu com aquele resultado. Isso é extraordinário, Sim, entendeu? Não há porquê. Ah, tem coisas que a gente vai manter ali dentro do nosso espaço, sim, mas óbvio, faz parte, sim. né? A Coca-Cola não vai colocar a receita dela ali na Uhum. internet para todo mundo. Tudo bem, Sim, entendeu? Mas tem muitas coisas que são absolutamente compartilháveis. E eu falo que o conhecimento, quando você compartilha, você multiplica, né? exato, é isso que eu ia E falar. você traz resultados extraordinários para os outros e para você, porque eu Exatamente. sempre brinco e falo assim, gente, você colhe aquilo que você planta. Exato. E não adianta você plantar cebola e querer colher Colher tomate, é. moranguinhos muito gostosos para comer com chantilly, não vai rolar. Então, se você está plantando coisas bacanas, respeitando o tempo, né, do plantio, porque entre o plantio e a colheita tem um tempo, muita gente tem Lógico. dificuldade dessa compreensão do Uhum. tempo. Sim, E isso tem que entrar na conta ali do processo. sim, De que tem coisas que são imediato e tem coisas que vão levar mais tempo, e tá tudo bem. E a gente se organizar para cada uma delas, sim. entendeu? A gente vai colher o resultado. Então é muito bacana. Para mim é assim, é uma alegria ver o resultado, ainda que não seja dentro da minha empresa, Sim. daquilo que eu contribuí para acontecer. Uhum. Mas isso está dentro da minha essência, isso está Sim, dentro da minha missão, que entrou, né? Primeiro está dentro da Solange. sim. E aí entrou para dentro da missão, visão, valores do escritório. Exato. Então faz parte da nossa cultura, Isso é muito legal. sabe? De compartilhar, de informar, de fazer com que as outras pessoas cresçam, para eu ter um Sim. ambiente onde vale a pena eu estar, para eu ter pessoas com quem eu comemorar. Porque senão eu chego no topo sozinho lá, eu fico sozinho, não tem graça, né? É bacana você chegar e ter pessoas bacanas do seu lado para você compartilhar aquilo que aconteceu. Senão a pessoa nem compreende o que você está falando, Exato. né? Não fica assim, um sucesso isolado ali, não tem o mesmo sabor. Quando a Eu gente cresce junto, a gente tem resultados coletivos, vendo as pessoas crescerem, a gente tem pessoas para compartilhar, o sucesso se exatamente. multiplica de uma forma extraordinária. Não, eu concordo muito com o que a senhora falou e eu tenho muito disso da questão do conhecimento, que o conhecimento ele é compartilhado, ele é partilhado, ele é multiplicado, né? Eu falo que o conhecimento é a única coisa que você não consegue dividir. Você não divide conhecimento. Uhum. Como assim? Tipo, uma maçã você consegue dividir ela, ou seja, se eu tenho uma maçã aqui, eu divido, eu parto no meio, você tem uma metade, outra pessoa tem outra metade. O conhecimento não. É O multiplicado. conhecimento, eu tenho esse conhecimento e isso aqui é um belo espaço para a gente fazer isso. Eu tenho um conhecimento, eu ainda tenho ele, é inteiro. Eu passo ele, ele não deixou de ser inteiro para De mim. forma, Ele é ele inteiro. aumenta, só aumenta. Exato, ele é inteiro para a senhora, é inteiro para mim e ele é multiplicável. Eu falo que, é lógico, né, eu não tenho poder nenhum de transfigurar a própria Bíblia, né? Mas eu falo que a analogia da multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus falou na parábola era exatamente isso de conhecimento, porque o que que Jesus veio fazer aqui, né? Eu acredito muito nisso, né? O que que Jesus veio fazer? Jesus ele veio dar e dar com abundância, né? E o que que Jesus mais tinha? Era o conhecimento. Sim, Era o conhecimento. E quando ele fala da partilha, da multiplicação dos pães e dos peixes, eu lógico acredito que Jesus multiplicou sim peixes e pães, né, em quantidade. Mas muito mais do que isso, quando ele fala dessa parábola, que o ser humano tem esse poder da multiplicação, é a multiplicação disso no conhecimento. E eu hoje tenho a felicidade de também ser professor aqui na onde que a gente está, né, e eu vejo isso na transfiguração dos meus alunos, né? Eu faço mini eus, né? Tipo, daqui a pouco eu tô vendo um falando igual a mim e falo, caramba, olha só que legal, né? Ter a mesma ideia que eu tenho, a mesma ideia que eu partilho, multiplico, e aí isso vai transfigurando para as outras pessoas. Aí depois eu vejo um aluno meu falando isso para um outro amigo, que fala para um outro amigo, né? Tanto é que eu tive a ideia de gravar as minhas aulas aqui, que eu falei, cara, isso não pode se limitar somente a vocês. Eu vou gravar as minhas aulas, né, eu faço elas aqui no estúdio, eu gravo, né, e agora eu estou postando também no YouTube as aulas que eu dou para eles, porque se para eles fazem sentido, aí eles pegam o link
e compartilham para os amigos, compartilham para a família, ou seja, é um evento multiplicador. Eu acredito muito nisso, da comunicação, né, e do conhecimento ser algo multiplicável. E eu faço muito uma analogia também, eu e a minha esposa, a gente faz muito dessa analogia, que é o quê? A gente tem que dar as coisas daquilo que nos transbordam, né? Eu tenho uma analogia que é o copo. Você tem um copo, imagina que você tem um copo aqui e você está enchendo esse copo. Isso são várias áreas da sua vida. Você enche ele na área financeira, na área amorosa, na área espiritual, você está enchendo o seu copo, né? E o que que eu posso dar para as pessoas não é o que está dentro do copo, porque eu estou enchendo o copo para mim. É o transbordo. E o que que hoje eu tenho que transborda? É o meu conhecimento. Então, por que que eu vou deixar esse transbordo transbordar e não passar para as pessoas, para que elas peguem esse transbordo e não enchem um copo delas também. Uma coisa é o financeiro, que eu estou ali preenchendo, preenchendo, e vai chegar um momento em que eu vou ter prosperidade, porque prosperidade é isso, prosperidade de passar isso para as outras pessoas também, de outras formas, em outras áreas da minha vida, né? Mas enquanto isso eu estou enchendo ali, de pouquinho em pouquinho, a gente está E, enchendo. e Só que o conhecimento, né, é uma coisa que doutora, eu tenho muito disso comigo, que eu falo, cara, eu não posso ficar isso para mim. Tipo, eu quero expandir. E é por isso que eu chamei a senhora, quero fazer isso, estou chamando outros empresários, outras pessoas também, que eu tenho essa necessidade de transbordar isso, de passar isso, né? E eu acho isso muito bacana. Isso é fantástico. E eu partilho totalmente assim da sua opinião, do seu ponto de vista. E olha como é interessante isso que você falou também, essa consciência, né, de que eu preciso primeiro me encher para depois compartilhar. Então Lógico. tem coisas que a gente já consegue compartilhar de plano e tem coisas que não, tem coisas que eu preciso primeiro para mim, e tenho que respeitar essa ordem. Sim, Primeiro eu preciso ter porque eu não tenho como dar o que eu não tenho, né? exato. Eu não tenho como contribuir com o outro daquilo que ainda não contribui comigo mesmo. Isso não é egocentrismo, não é Lógico que egoísmo, não. não é nada. É você realmente ter consciência. É aquela história do avião. Primeiro a máscara em você. Então, primeiro cuide de você, Sim, esteja bem, porque isso vai te dar muito mais condições de ajudar as outras pessoas, de lógico. contribuir com as outras pessoas. E algumas coisas não dependem de nada mais do que a gente já tem. A gente já pode contribuir hoje, né? Sim. E essa contribuição faz muita diferença. Eu falo que a transformação do mundo é a partir de cada gesto, cada ato, cada movimento. Não é de um Aham. negócio. Às vezes acontecem fatos grandiosos, mas do que gera a mudança, né, na sociedade são pequenos atos reiterados, feitos por um número cada vez maior de pessoas, que vai gerando uma cultura, um movimento e vai gerando uma transformação. É sempre assim, né? E reconhecer a importância disso e passar essa importância para as pessoas, de cada um fazer a sua cota, o que eu posso é isso, ótimo, Uhum. faça. Vai fazer. Ah, mas vai fazer muita diferença. O seu faz muita diferença Lógico no que todo. faz. É aquilo que nós falamos antes. O 1% da equipe do Conrado ali. Então, assim, é 1%. Se não tivesse aquele 1%, ele não estaria entregando aquele cem por Lógico que cento. não. Não tem como. Entendeu? Então, às vezes, as Uhum. pessoas têm essa ilusão de que o meu não vai fazer diferença porque só. E faz diferença. Faça o seu. O seu é 1%, então falta. Sem 1% não vai chegar ao 100%. Sim. Olha a importância que você tem, né? Não, E, e, não, e quando você tem essa consciência do impacto que você coloca nas pessoas, por isso que eu sempre friso, e todas as pessoas que eu trago aqui vou trazer, a apresentação é isso. O que você faz, como você faz, para quem e o que impacta, né, na vida das pessoas. Porque é isso, às vezes a pessoa que está lá na ponta, que faz o cafezinho, ela não tem essa questão, não, eu só faço café. Não, você faz o café, que deixa muitas vezes a pessoa acordada, que deixa a pessoa ali mais atenta, né? Ou seja, não, eu limpo o ambiente, tá? O ambiente que o ambiente limpa, um ambiente favorável, né? Para você executar um sim. trabalho. Então, o que você faz impacta em tudo. Né? Eu falo sempre que eu deixei de ser um editor operacional para ser um editor estratégico a partir daquilo, a partir de que eu fui entender o que estava sendo passado, porque para mim, eu falei isso no outro podcast, né? Eu estava editando um vídeo e para mim o vídeo sempre morria quando eu entregava para o meu cliente ou para a pessoa. Depois, quando eu fui falar assim, cara, o que meu vídeo está fazendo? Está impactando como? Aí eu fui falar, tá, eu faço esse vídeo aqui, edito, entrego para o social media, entrego para o gestor de tráfego, entregava às vezes para o próprio Conrado. E aí eu fui lá, eu sou curioso. Eu falei assim, cara, o que você está fazendo com esse vídeo? Eu falei, eu pego seu vídeo, coloco na rede social de forma orgânica, isso impacta a audiência que o Conrado já tem, né? Que, de certa forma, depois ali a gente capta leads orgânicos, ou seja, leads da audiência para comprar a imersão.
Ah, bacana, de forma orgânica. Eu fui entender o que era orgânico, né? Conteúdo orgânico. Tá, para audiência, retenção, compra, beleza. Aí eu fui entender, gestor de tráfego, o que que você faz com o meu vídeo? Ó, eu coloco dinheiro no seu vídeo para a gente capturar pessoas novas, para colocar no funil, tanana. Pô, isso, aí, e esse vídeo é com uma outra linguagem, Felipe, não pode ser com uma linguagem do orgânico, tem que ser com uma outra linguagem. Ah, bacana. Conrado, desculpa, esse vídeo aqui, que eu entreguei diretamente para você, o que que você faz? Ah, Felipe, esse vídeo eu já dou para os grupos do WhatsApp que eu tenho, que são orgânicos, isso aqui. Caramba. E aí eu passei de uma pessoa mais operacional para ser uma pessoa mais estratégica. E hoje todos os vídeos que a minha produtora faz são estratégicos. Não tem nenhum vídeo que sai dali sem ser para um propósito, sem ser direcionado. E todos os editores que trabalham, né, na produtora, eles têm essa visão também. Eu tenho que passar essa visão. Ele não pode entregar, ó, eu te demandei esse vídeo você vai fazer aqui, me entrega depois que eu entrego. Não, esse vídeo você vai fazer para a pessoa poder fazer isso. Aí esse vídeo vai ser para tráfego, esse vídeo vai ser um vídeo de vendas, esse vídeo vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo. Abre a visão, expande e o vídeo é entregue de uma forma totalmente diferente, né? Somente por essa questão mais de visão mais sistêmica e tudo mais. Então isso é muito louco pensar dessa forma, né? E hoje, voltando um pouquinho, né, para os trabalhos, né? A gente vê o trabalho estratégico sendo muito mais valorizado do que o trabalho operacional por conta disso, né? A gente vê processos de mentorias, processos de assessorias, que é o que a senhora faz também lá, né? Que são muito mais valorizados, muitas vezes até do que o próprio processo operacional. O processo operacional está incluso. Eu vou editar o vídeo para a senhora, eu vou te entregar o vídeo, mas muito mais do que te entregar o vídeo, eu vou te dar uma visão sistêmica do que fazer, para onde ir, pensando numa visão de crescimento também. Isso é mais do que over delivery, isso já é a entrega do entregável, né? A gente tem que Isso parar para pensar gera uma nisso. alteração fundamental no resultado. Exato, Fundamental, porque antes eu podia ter um resultado X, agora eu tenho um resultado XYZ. exato. Entendeu? E a mudança do planejamento estratégico, essa visão estratégica, aquilo que que eu estava falando antes, ela no sutil ali, né? Ela vai gerar muito mais resultado do que eu começar a partir do denso, do Uhum, operacional, né? Daquele esforço sim, físico para ter mais resultado. Se o esforço ele começa a partir da mente, né? Ele começa a partir do psíquico, que organiza direito os processos e as ideias, o resultado sempre vai ser maior e melhor. Não tem como ser, gente, não tem como ser diferente. É sim. matemática. 1 e 1 vai dar 2? Então, se eu começo com planejamento estratégico, começo um processo dentro de um planejamento estratégico, entendendo entre o ponto A e B, os meus pontos fortes, fracos, para que eu estou fazendo aquilo, qual é o propósito, qual é o direcionamento daquele ato, ação, de qualquer coisa que eu esteja fazendo, por óbvio que eu vou pular etapas ali que eu não preciso passar, caminhos, né? Eu conheço, eu vou conhecer, eu vou Hum, planejar. Vou fazer como faz o GPS. sim, vou Né? guiar. Ele vai facilitar, é um facilitador. Sim, Só que você tem que conhecer onde você está e onde você está indo. Você tem que saber. Se você está indo de carro ou a pé, de que forma que você vai? sim, Isso você tem que saber dentro de uma empresa. Aonde que eu estou indo e como. E aí eu entro na questão do propósito, aí eu entro em várias outras questões que vão fazer toda a diferença no trajeto, né? Agora, para exato. quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, já dizia Lewis Carroll. Qualquer lugarzinho tá ótimo. Você Aham, não sabe nem onde você quer ir, nem onde você vai, então serve para você. Você não sabe como? Vai de jegue, vai a pé, sim. vai de carriola. Como é que você vai? Não sei, então tem que saber, né? Tem que saber, eu quero chegar lá e como eu quero chegar lá, né? Como que eu Uhum, quero chegar? Como é que eu quero que minha empresa chegue nesse resultado? Isso é fundamental. sim, Faz toda a diferença. E isso vai entrar totalmente nessa parte do planejamento que você está falando. exato, É um planejamento estratégico que vai trazer esse resultado. Vai exato. permitir você entender os seus processos, vai permitir você fazer um diagnóstico eficiente, porque toda cura, né, tudo vem a partir do diagnóstico, São do processos, né? conhecer ali o problema que você tem, o desafio que você tem pela frente. Para cada desafio vai ser uma solução diferente. Agora, se você não conhece, você vai aplicar a mesma regra para tudo. E o resultado vai ser catastrófico. Exato. Eu falo que tem uma outra frase também que eu gosto, né? Que é que o que te trouxe até aqui não vai te levar adiante. O que te trouxe até aqui não vai te levar adiante. Então, pega o que te trouxe até aqui
molda isso para resultados diferentes. Não adianta fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes, não adianta. Você faz a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo. A mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo. Por isso que o que te trouxe até aqui não vai te levar adiante. Faça outras coisas, outros processos, analise consumo, comportamento, que isso muda de geração para geração.